eu te convido, primeiramente, a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias? Em João, capítulo 10. João, capítulo 10. O tema da mensagem de hoje é: a quem ouvir em meio às crises da vida. E a palavra de Deus, em João, capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Essa é a versão linguagem de hoje. Na versão transformadora diz assim: uma vida plena, uma vida que satisfaz. Na Almeida Revista e Corrigida diz assim: tenham a vida e a tenham com abundância. Então Jesus, ele veio para que você tenha vida em abundância. E nesse cenário também existe ali um adversário que ele vem para matar, roubar e destruir. E nesse ambiente de crise, essas vozes estão se movendo, se manifestando em nossas vidas, na vida do ser humano de uma maneira geral. Umas vozes tentando te levar para a vida, mas outras tentando te levar para a morte. Só que o detalhe é que muitas vezes nós não percebemos a voz que tenta levar para a vida e a voz que tenta levar para a morte. Porque estamos caminhando, muitos seres humanos estão caminhando, buscando sentir pelo conforto e pelo desconforto. E muitas vezes o parâmetro que você tem usado para definir se está te levando para a vida ou para a morte é sensações. Isso é desconfortável, não quero. Não, isso aqui é agradável, então eu vou por aqui. Só que muitas vezes nesse contexto do que é agradável, então essa voz que tenta te levar para a morte, ela vai te apresentar coisas agradáveis. E essas propostas agradáveis que parece que vão te levar para a vida, na verdade é um caminho de engano. Agora, existe também um caminho agradável da voz que tenta te levar para a vida. É por isso que nós precisamos entender isso e nós vamos comentar um pouco sobre isso hoje. Então, nesse cenário de crise, muitas estruturas estão sendo abaladas. Estruturas empresariais, infelizmente, alguns negócios já fecharam. Infelizmente, pessoas estão aí, a cada dia, um ou outro, sendo desempregados, estão desempregados. Talvez você seja o teu caso agora, você é um empresário, infelizmente precisou fechar as portas, ou era um funcionário e agora se vê aí sem teu emprego, mas Deus tem direção para a tua vida. Nesse cenário de crise, Deus tem direção para a tua vida. Estruturas de governo estão sendo abaladas, muitas pessoas querendo aproveitar o momento, sabe? No momento da crise também existem pessoas oportunistas, no sentido amplo da palavra. E cada um tenta aparecer, se mostrar publicamente como aquele que vai ser o protagonista, que vai ser o herói. Mas o Senhor, Ele tem nos ensinado que não se trata de um só. Quando fala de um só, nós só podemos falar de Jesus. Mas quando falamos de seres humanos, nós podemos entender que grandes projetos, que grandes vitórias, elas são conquistadas juntos, elas são conquistadas em equipe, elas são conquistadas com pessoas, cada um na sua qualidade, cada um nos seus dons, cada um nas suas habilidades, fluindo na sua identidade, fluindo no seu chamado. E quando nós conseguimos reunir essa conexão de dons e habilidades, então nós avançamos para a vitória. Então, nesse contexto de hoje, eu quero te convidar a entender também as tuas qualidades, os teus dons, mas entender que pessoas estão aí para te completar, aí no cenário da tua família, as pessoas que estão aí perto de você estão aí para te completar, mas ainda assim a estrutura familiar tem sido abalada, a estrutura emocional tem sido abalada, infelizmente muitas instituições, organizações e até famílias são destruídas em meio à crise. Mas hoje eu quero te falar sobre um dos fatores que contribui para o cenário de morte, roubo e destruição que são gerados no momento da crise. O fator determinante ou importante é a voz a qual o ser humano escuta e também responde no tempo da aflição. Existem 4 vozes muito influentes. Eu vou te falar hoje de 4 vozes muito influentes. Agora, uma delas deve ser descartada. Você não pode ouvir essa voz, enquanto as outras 3, as 3 demais devem ser ouvidas e correspondidas, para que todos nós possamos vencer as nossas guerras, vencer as nossas lutas, seja no âmbito das guerras internas, das guerras pessoais ou das guerras externas.
mas Deus te chamou para vencer. E eu vou te falar agora da primeira voz. A primeira voz que eu falo para você hoje, segundo João 10:10, é a voz do ladrão, a voz do inimigo das nossas almas. Naquele trecho, Jesus fala do objetivo desse ladrão, desse inimigo, e o objetivo contra o ser humano. Ele está vindo contra todos os seres humanos, ele não faz acepção de pessoas. Esse ladrão, ele vem contra todas as pessoas, e o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Agora, muitos não percebem, o que muitos não percebem, é que esse plano de destruição, ele vem contra o ser humano de uma maneira muito sutil. Ele começa numa estratégia interna. Ele começa atacando as emoções, ele começa manifestando, lançando, sugerindo pensamentos, e por fim, ele começa a influenciar as tuas atitudes, fazendo com que aqueles que se tornam reféns dessa voz sejam levados a uma derrota completa. Essa voz, para algumas pessoas, ela se apresenta de maneira espiritual, e essa voz espiritual, normalmente, ela leva para um engano, porque esse inimigo, ele é espiritual, e muitas vezes tenta levar as pessoas a incorrer no erro, a desistir dos sonhos, a desistir da família, a desistir dos projetos, e a negar a sua identidade. O alvo principal dessa voz é fazer com que o ser humano negue a sua verdadeira identidade. Então essa voz, ela fala daquilo que aflige a alma, ela vai falar com os seres humanos daquilo que aflige a sua alma, daquilo que são os teus temores, os seus medos. Essa voz, também no nível mais avançado, ela vai atacar a identidade do ser humano, e ali ela vai dizer que essa pessoa é um fracasso, que ela não vale nada, que ela não tem um propósito, que ela não é. E essa voz, ela ataca todas as pessoas. Essa voz enganosa desse ladrão que tenta matar, roubar e destruir, ela fala daquilo que pode destruir o teu propósito de vida. Por isso eu te chamo hoje, nessa mensagem, para que você venha estar atento às vozes que estão falando no teu íntimo, as vozes que estão falando até por meio de outras pessoas. Sabe, enquanto criança nós começamos a nossa vida com tantos sonhos, grandes sonhos e alguns planos. Precisamos aprender a planejar melhor, sim. Mas começamos com grandes sonhos e alguns planos. Contudo, no decorrer da vida, enfrentamos uma série de dificuldades, as lutas. E a voz do ladrão, ela tenta de todas as formas levar você ao fracasso, levar o ser humano ao fracasso. O problema é que o ser humano, ele pode passar a vida inteira sendo influenciado por essa voz, mas sem saber que se trata do inimigo da sua alma. O ser humano pode passar a vida inteira sendo enganado, porque normalmente essa voz, ela fala na primeira pessoa. É aquela voz interna que você usa o eu. E algumas frases podem ter surgido nesses dias de período de crise dentro de você, como frases como eu não posso, frases como eu não consigo, ou essa ideia não vai dar certo, não sou capaz, não sei o que fazer da minha vida. Tenho pensado em desistir. Essa fala, tenho pensado em desistir, eu ouvi várias vezes nesse tempo de quarentena. Outras frases, não sei se vou conseguir passar por essa crise. Minha vida acabou, meu negócio acabou, meu casamento acabou. Eu sou um fracasso mesmo. E são vozes do ladrão, vozes daquele que quer matar, roubar e destruir, só que ele é estratégico, e ele fala como se fosse você, ele fala no eu, ele fala no íntimo, ele tenta falar na tua mente, dizendo, eu não consigo, eu não posso, e isso te faz caminhar, ou pelo menos se dirigir a uma falta de senso de identidade, de propósito. Então essa voz, ela tenta instalar o roubo, a morte e a destruição na tua identidade, tentando te fazer desistir de viver o plano de Deus para a sua vida. Mas a esperança para nós
declara assim comigo: há esperança para mim. Mais uma vez bem forte, declara aí: a esperança para mim ainda não acabou. Eu quero te falar nessa mensagem que ainda não acabou, que os planos de Deus na sua vida não foram frustrados, que o Senhor não desistiu de você, que Ele não te abandonou, mas que Ele está falando, e Ele está te chamando para visualizar o novo, para visualizar as oportunidades, as perspectivas, para visualizar o socorro que vem do alto. Então eu te convido hoje a parar um pouco e a refletir e a tentar perceber a voz daquele que está falando ao teu coração todos esses dias. Então essa voz do ladrão, ela deve ser descartada, ela deve ser rejeitada. Você pode entender como que eu vou diferenciar a palavra de Deus, a palavra escrita de Deus. Ela vai te ensinar a fala de Deus, aquilo que está escrito na Bíblia vai te ensinar como Deus fala, aquilo que está escrito na Bíblia vai te ensinar como Deus é, a palavra de Deus vai te ensinar como é o amor de Deus por você, a palavra de Deus ela vai te ensinar a tua identidade, como Deus te criou para ser, a palavra de Deus vai te ensinar propósito de vida. Então e aí você vai poder discernir que tudo que é o contrário, tudo que estava te tirando da tua identidade, tudo que estava te tirando do teu propósito de vida, tudo que estava tirando as tuas forças, todas as vozes que estavam te minando internamente, você vai entender que essas vozes, elas não eram do Senhor, essas vozes eram do ladrão, essas vozes eram daquele que queria minar a tua vida. Mas eu te convido hoje a começar a ouvir a voz daquele que tem vida e vida em abundância, daquele que quer te fazer prevalecer, daquele que quer te fazer viver um propósito eterno, daquele que quer te fazer viver a tua identidade. E agora, eu vou te falar dessas 3 vozes que você deve ouvir. E a primeira voz que você deve ouvir, e que eu vou falar para você nesse dia, nessa mensagem, é a voz de Deus Pai. A voz de Deus Pai. E por que dessa forma? Porque talvez você tenha uma visão sobre Deus, e eu não conheço a tua visão sobre Deus, mas talvez seja a visão de um Deus que é simplesmente o Senhor, ou talvez a visão de que Deus é um tirano, ou a voz de que Deus é um carrasco, ou simplesmente a voz de que a impressão de que Deus é um juiz, e Ele está querendo julgar a sua vida, o que você faz certo, o que você faz de errado. E nós precisamos entender com equilíbrio como é essa voz de Deus e como Ele deseja falar com você. Jeremias 29:11, aqui na versão linguagem de hoje, ela diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então essa primeira voz que a palavra de Deus nos apresenta é a voz de Deus Pai, e Ele está falando, e o que Deus está falando nesses dias, mesmo em meio à crise, Ele está falando: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, eu sei os planos que eu tenho para a tua vida, eu sei o propósito pelo qual eu te criei, e o propósito é para te fazer prosperar, o propósito é para te fazer viver uma vida com esperança, é olhar para frente e perceber que existe um novo começo sim, existe uma nova história sim, e existe o perseverar num propósito sim, e o Senhor, o teu Pai, Ele que está falando com você, o Senhor está falando. A versão NVI fala assim: diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. E eu te pergunto, a voz que você tem ouvido, ela tem gerado em você esperança? Ela tem comunicado ideias prósperas? Como que estão as tuas ideias hoje? Elas estão prósperas? Você está visionando crescimento, avanço? Você está visionando como vai prevalecer em meio a esse momento de crise? Ou será que essas vozes elas estão gerando escassez, desgraça, comunicando que vai tudo dar errado? Mas o Senhor está falando dos seus planos que eu tenho para você. Talvez em alguns momentos do seu dia, algumas ideias estranhas apareçam na tua mente. A ideia de que esse problema vai te vencer, a ideia de que as circunstâncias vão te derrubar, mas essas ideias não vêm do alto, porque as ideias que vêm do alto, a palavra que vem de Deus, ela vem com prosperidade, e o prosperar, entenda o shalom de Deus, entenda o ser bem-sucedido sim nas emoções, o ser bem-sucedido na família, no relacionamento, no casamento.
É ser bem-sucedido no relacionamento com os teus filhos. É ser bem-sucedido no teu propósito de vida. É ser bem-sucedido na tua identidade. E olhar para o futuro com esperança. Essa é a voz de Deus. Então começa a pensar agora. Começa a olhar as ideias que têm passado ao teu coração. Será que elas refletem a voz de Deus? Ou será que elas estão refletindo a voz de um ladrão que tenta matar, roubar e destruir a tua vida? Eu te convido hoje a olhar da perspectiva do alto. A voz de Deus é a voz de um pai. Eu te convido a olhar a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 1, verso 31. A voz de Deus é a voz de um pai. E diz assim: vocês viram como nosso Deus nos levou pelo deserto, como um pai que leva o seu filho, e nos guiou o tempo todo até chegarmos neste lugar. E esse relato fala do momento em que o povo de Deus saiu do Egito em direção à terra prometida, e eles passaram por um deserto. E talvez você esteja olhando o deserto da tua vida, imaginando: Deus me colocou nesse deserto, eu não sei como vai acontecer. Ou talvez você não sei, imagina que o inimigo te colocou nesse deserto e você está se vendo sozinho, abandonado, talvez sem provisão, sem recursos. Mas no deserto o recurso veio do alto. E o recurso para nós, ele já veio do alto, ele é Jesus. E Jesus te faz acessar toda a perspectiva do alto. Mas eu quero chamar a atenção para esse detalhe. Mesmo no deserto, Deus conduziu o seu povo como um pai leva o seu filho. Então eu te convido, nesse momento, mesmo no deserto que você está vivendo, eu não sei a área, mas talvez você esteja vivendo um deserto em alguma área da sua vida. Eu te convido a olhar para Deus como o teu pai e começa a visualizar agora. Você pode até fechar os teus olhos por alguns segundos agora e começa a visualizar o Senhor. E Ele vem não para te julgar, Ele não vem para te condenar, mas Ele vem agora para te estender a mão. E Ele vem agora estendendo a mão dele, a destra, a mão do auxílio, a mão do apoio, a mão da validação, a mão da aprovação, e dizer assim: olha, eu estendo para você a minha mão agora. Eu sei que você está num deserto, mas eu estendo a minha mão. E agora, de olhos fechados, você estende a tua mão. Profeticamente estende a tua mão, como se você estivesse agora tocando as mãos do teu pai, do Senhor, porque Ele quer conduzir você no meio do deserto, como um pai conduz um filho. Então eu te convido a olhar para o Senhor como o teu pai, aquele que quer te ajudar. Talvez você tenha tido problemas com o teu pai natural, mas eu quero falar hoje de um pai eterno, de um pai de amor, de um pai extraordinário, que quer te fortalecer de dentro para fora e que quer te fazer avançar em meio às crises. Esse é o teu pai do céu, esse é o Senhor nosso Deus, e Ele quer te conduzir pelo deserto, como um pai leva o seu filho. A palavra de Deus em Salmos, capítulo 2, verso 7, diz assim: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Na versão internacional diz assim: eu hoje te gerei. E você é gerado pelo Espírito de Deus, você é gerado pelo poder de Deus, e é pelo poder de Deus e pelo Espírito de Deus que você é gerado como um filho eterno, como um filho amado de Deus. Não é o nascimento natural que te faz filho de Deus. O nascimento que te faz filho de Deus é o nascimento no Espírito. E é esse poder que Deus quer liberar na sua vida, e Ele quer continuar liberando em cada dia, em cada momento da sua vida. É um renovo diário. A palavra de Deus em Mateus 7,11 diz assim, olha só que interessante. Esse pai, o que ele quer fazer? Você que é pai, você que é mãe, sabe do que eu estou falando? Olha só o que está em Mateus capítulo 7, verso 11, diz assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então você tem aí o que está no coração de Deus. E Ele diz assim: olha, se nós que somos falhos, que somos pessoas que cometem erros, nós queremos ainda assim proporcionar o melhor para os nossos filhos.
Começa a imaginar agora o que Deus deseja, o que está no coração de Deus para a tua vida. Começa até a clamar ao Senhor: Deus, eu quero saber o que tem no Senhor para a minha vida. Em Lucas 11, 13, traz um versículo semelhante e fala assim no finalzinho: dará o Espírito Santo a quem pedir. Deus quer liberar o Espírito dele sobre sua vida, e no Espírito dele tem capacitação para vencer a crise. Então, nesse momento, aí, me assistindo, vem junto comigo agora, e declara com fé. Eu quero te convidar a unir a tua fé com a minha nesse momento, e declara com fé agora o que eu vou te falar. É uma declaração pessoal, é uma afirmação da tua fé pessoal. Declara assim comigo: eu nasci para ser filho de Deus. Aí declara mais: por isso, meu Pai, eu te peço, em nome de Jesus, sopra sobre mim o teu Espírito Santo. Declara isso com fé, com todo fervor. Declara mais uma vez: sopra sobre mim o teu Espírito Santo. Eu tenho certeza que nesse momento o Espírito do Senhor veio sobre você, e algo diferente começou a acontecer aí onde você está. Uma atmosfera diferente começou a acontecer onde você está agora, porque quando nós clamamos pelo Senhor, o nosso Pai, em nome de Jesus, Ele vem. Quando você clama, Ele vem. Está no deserto, clama por Ele que Ele vem. Está passando um momento difícil no teu cenário, clama por Ele porque Ele vem. Então chama pelo Senhor, porque Ele só está esperando o teu convite. Ele só está esperando o teu convite para entrar na tua história, para te trazer a paz, para te dar a visão e te dar força para caminhar rumo ao teu destino profético, rumo ao teu propósito. Então te levanta nesse dia, do dia de hoje, e começa a receber aquilo que o Espírito do Senhor tem para a tua vida. E agora que você chamou por essa voz, chamou o Espírito Santo, eu quero te falar da segunda voz que você deve ouvir. E a segunda voz que você deve ouvir é a voz do Espírito Santo de Deus. Ouvimos a voz de Deus, Pai. Agora a segunda voz, a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo é aquela que convence do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, verso 7. Jesus falando com seus discípulos diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus estava subindo ao céu. Se eu não for, ele diz assim: o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, olha o que ele vai fazer: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, Jesus. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo porque o príncipe deste século já está condenado. Quando nós ouvimos essa palavra, talvez gere um pouco de medo, um pouco de preocupação, mas de uma maneira simples. Quando o Espírito Santo vem e ele fala, convence do pecado, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu trago consciência. Que consciência é essa que o Espírito Santo traz? Ele traz consciência, primeiro, de que você nasceu para pertencer a Deus. Ele traz a consciência de que você nasceu e foi gerado para ser filho de Deus. Mas depois ele traz uma segunda consciência. Ele traz a consciência: olha, eu nasci para ser filho, e essa vida que eu tenho vivido não é para mim. Essa vida de fracasso não é para mim. Essa vida de morte não é para mim. Essa vida de destruição não é para mim. Ele começa a trazer consciência: ei, existe uma vida melhor para mim agora. Começa a declarar na tua casa: ei, diante de Deus existe uma vida melhor para mim. Começa a declarar, gera fé e começa a declarar: ei, diante de Deus existe uma vida melhor para mim. Tome posse dessa palavra, porque é isso que o Espírito vem trazer. E ele quer gerar mudança de vida, porque fala, ele convence do pecado, mas ele convence da justiça. O que é a justiça? Ele diz assim: olha, eu sei que existe uma vida melhor de Deus para mim. Agora eu sei também que eu não mereço essa vida, mas eu sei que Deus quer que eu viva ela. E o que me dá o direito de viver essa vida? O direito foi conquistado lá na cruz. E lá na cruz, Jesus foi feito justiça de Deus. E sendo feito justiça de Deus, Ele te permite acessar os planos de Deus para você. Então começa a acessar os planos de Deus pela fé. Começa a acessar pelo poder do nome de Jesus. E é isso que o Espírito Santo vem falar ao teu coração. Que voz extraordinária está falando com você nesse momento e tem falado a cada dia no meio da crise. Então abre o teu coração para essa voz. Ele te traz consciência, ele não te traz acusação, ele não te traz condenação, porque o Espírito de Deus não traz condenação.
O Espírito de Deus traz consciência. Existe uma vida melhor, existe um plano melhor. E Ele te ajuda nas tuas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Está em Romanos 8, 26. A consciência ela pode gerar o pensamento do tipo: eu não consigo mudar, mas o Espírito de Deus Ele está disposto a nos ajudar a mudar. Agora, essa voz do Espírito, ela também comunica que você é filho. Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos. Aleluia, declare pelo Espírito de Deus: eu sou filho. Aleluia, declara com fé. O Espírito confirma em nosso Espírito que nós somos filhos. O que ele está dizendo aqui? O Espírito de Deus fortalece a tua identidade, porque você foi gerado para ser filho de Deus. Então declara comigo agora. Aí onde você está, eu quero te chamar a ativar a tua fé nesse momento. Declara com fé assim: eu recebo o testemunho do Espírito Santo na minha vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Se aproprie dessa verdade. E a terceira voz que você deve ouvir é a voz de Jesus. E Jesus diz assim na sua palavra, em Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar suas cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus tem um propósito maior para a tua vida. Jesus tem um estilo de vida melhor e mais leve, onde você não precisa carregar os fardos pesados que tem levado, mas entrar debaixo do estilo de vida do Senhor. Jesus é bondoso e humilde de coração, manso e humilde. Ele quer nos ensinar esse estilo de vida, no qual você vai conseguir vencer. E eu te pergunto, nesse momento, quais cargas você tem carregado? Se você está carregando uma carga muito pesada, que acha que não vai suportar, Jesus está te chamando para mais perto dele. Agora olha só, o pai ele recomenda ao seu filho, lá em Mateus, capítulo 17, diz assim, acho que é 17. 6 dias depois, Jesus foi para um alto monte, levando consigo somente Pedro, os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu arrumarei 3 barracas nesse lugar, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Então Pedro estava falando. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz, e essa voz disse assim: este é o meu filho querido, que me dá muita alegria, escutem o que ele diz. Olha só que interessante, Jesus quer te levar em lugares altos. Jesus quer te levar em lugares extraordinários, te levar para a presença de Deus. E lá na presença de Deus, o próprio Deus Pai vai falar com você. E olha só o que Deus diz, olha, escuta Jesus. Deus recomenda Jesus e diz assim: esse é meu filho amado, a ele ouvi. E o que Jesus está falando, olha só o que Jesus está falando, isso é extraordinário, porque Apocalipse 3:20 diz, olha só, estou à porta e bato. Olha só o que ele diz: escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está falando ali da porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nos ajuntaremos e nós jantaremos juntos. Jesus está batendo a porta de várias pessoas nesse dia, em meio à crise, dizendo: olha, estou aqui e nós vamos cear. Agora, é interessante, porque Jesus não vem na tua casa para cear do que tem na tua casa. O que tem na tua casa é para ti. Mas eu quero te falar que Jesus é como aquele amigo. Eu tenho certeza que alguém já fez isso com você em algum momento da sua vida. Sabe aquele amigo extraordinário, que ele faz uma comida maravilhosa, ele pensa em você, e naquele momento ele diz: eu vou lá na casa do meu amigo, e eu vou com essa comida maravilhosa que eu preparei, eu vou bater na porta dele, e se ele abrir, nós vamos comer juntos, nós vamos compartilhar juntos daquilo que eu fiz.
Jesus, nessa ceia, Ele quer compartilhar do que Ele fez para você, para que você venha tomar posse daquilo que Ele quer liberar, do jantar, da provisão, do renovo. Então, Ele veio agora só, qual é o alimento? A Bíblia diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu. João capítulo 6, verso 51 diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha a vida eterna, é a minha carne. E continuando, mais à frente, verso 53, ele diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não receberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi que me enviou, e por causa dele eu tenho vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Mesmo em momentos de crise, o Senhor Jesus está batendo a sua porta. E Ele traz consigo todo o alimento que você precisa para vencer todas as suas adversidades. Na ceia de Jesus, Ele traz consciência de como você está. Ele traz consciência de quem você nasceu para ser. Ele traz consciência de arrependimento e de mudança de vida. Agora, Jesus, nessa ceia, Ele também traz capacitação para você viver um novo começo. Declara: eu quero viver um novo começo na minha vida, na minha história. Ele traz capacitação para você perseverar no teu propósito de vida. Nessa ceia também tem poder de Deus para você vencer as suas lutas. Tem dons do Espírito Santo, tem fruto que o Espírito produz, conforme Gálatas capítulo 5, 22. E tem sabedoria para agir da melhor maneira em tempos difíceis. E agora eu quero te apresentar a resposta de Pedro. Eu te convido a ter a mesma resposta de Pedro em João 6, verso 67, na parte final. Vou falar do 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Na crise, muitos estão abandonando a sua fé, mas eu te convido a avançar. Então, disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, nesse momento, eu quero te convidar a declarar com fé mais uma vez junto comigo. Vem comigo agora e fala assim comigo, ó: Senhor Jesus, hoje eu abro a porta da minha vida, do meu coração. Seja bem-vindo, pode entrar. Eu tenho muito prazer em te receber na minha casa. Eu te agradeço por todo o alimento e toda a provisão que o Senhor traz hoje para a minha vida. E para encerrar esse momento da mensagem, eu te pergunto: qual voz você tem ouvido em meio às crises da sua vida? E qual voz você decide ouvir a partir de agora, desde agora até a eternidade? Eu vou fazer uma oração com você agora, conforme o teu posicionamento. Declare assim comigo: Senhor, eu te peço perdão por muitas vezes não ter ouvido a tua voz em meio às crises da minha vida. Mas hoje eu decido ouvir a tua voz e eu peço que me capacite com o teu poder, com a tua sabedoria e com o fruto do teu Espírito, para que eu possa seguir a tua orientação para a minha vida, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho certeza que enquanto nós estávamos aqui falando, o Senhor tocou a tua vida. Eu abençoo a tua vida nesse dia, para que você prospere debaixo da voz do Senhor. Siga a voz do Senhor e prospere. E eu te convido a ter esse tempo agora de adoração. Nós vamos adorar para que você se conecte com o teu Pai. O teu Pai está aí. E você vai se conectar com Ele. E vai falar como um filho fala ao seu pai. Porque o Pai, o Senhor, Ele vem agora, te toma pela mão e quer conduzir você como um filho pelo deserto, mas para te fazer vencer.
Então adore ao Senhor nesse momento. E assim eu declaro a tua vida abençoada, em nome de Jesus. Declare com fé, amém, amém, amém. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais, e só pra te seguir, Jesus. Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você. Como essa, é só acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Até a próxima!